Então, pessoal, hoje vamos dar continuidade ao curso, essa fase aí do conhecer as espécies forrageiras, né? E hoje vamos falar sobre as forrageiras para estresse hídrico provocado por condição de alagamento, de encharcamento do solo. E vamos já começar aqui diferenciando, então, aproveitando essa bonita foto aí desse entardecer no Pantanal, para falar a diferença aí desses termos alagamento e encharcamento. Então, aqui a gente tem, né, essa área com uma lâmina d'água, né, a gente fala. Então, nessa condição de formação dessa lâmina d'água, a gente diz que é uma situação de alagamento do solo, né? E o encharcamento, ele diz respeito às áreas de solo saturado por água, mas sem a formação dessa lâmina d'água, né? Então, okay, provavelmente esse solo aqui da beirada, né? Essa área alagada, né? Possivelmente esse solo possa estar encharcado, ou seja, saturado de água. E aqui, então, uma área alagada, né? Onde forma uma lâmina d'água. E é claro que a maioria das plantas forrageiras aí que a gente vai ver, ela resiste a esse ambiente, mas por um determinado tempo. Então, a gente fala desse alagamento e desse encharcamento temporários, né? Claro que existem plantas que sobrevivem, né, o tempo todo, né, numa lâmina d'água, como aquelas mais realmente resistentes a essas condições, né, a esse tipo de estresse, né? E outras não, outras são extremamente susceptíveis e já com poucas horas, né, ou dias, morrem, não suportam esse estresse por um encharcamento ou alagamento temporário, né? Então, vamos ver quais plantas forrageiras será que se dão bem, quais são susceptíveis, quais são tolerantes ou quais são até resistentes para a gente conseguir ter aí, por exemplo, nesse ambiente, né, para alimentar essa tropa aqui lá no Pantanal, né, no período em que ele fica alagado. Então vamos lá, roteiro da aula. Hoje vamos ter 5 tópicos, uma introdução, respeito do tema, depois vamos falar sobre a fisiologia do estresse, né? Ou da resposta das plantas ao estresse por falta de oxigênio. Terceiro, vamos daí falar sobre as opções que nós temos, né? Tolerantes ou resistentes ao encharcamento e alagamento temporário. Quarto, vamos falar daí do capim-tangola. Vai ser o capim que a gente vai ver como exemplo em maior profundidade, né? Que pode ser recomendado para essas áreas alagadas. E, por último, as considerações finais. Bom, pessoal, então, por que esse tema é tão importante para nós, né? Porque nós estamos numa região tropical. Regiões tropicais chovem bastante, né? E aí existem essas áreas alagadas. Nós temos o bioma Pantanal, né? Todo um bioma todo, né? Que tem essa característica. Tem momentos de alagamento e ainda o que é o pior, depois do alagamento seguido por períodos de seca, né? Então, a planta tem que ter essa plasticidade toda, é o que está acontecendo agora mesmo no Pantanal, né? Já passou essa fase, agora o Pantanal está numa seca danada, estamos aqui começo, final de setembro, né? E uma seca histórica no Pantanal esse ano. Então, são plantas que têm que resistir a essa variação. Ora alagado, ora seco. Não são todas as plantas que resistem a essa situação, não. Algumas são mais adaptadas somente a essas áreas mais alagadas e não toleram depois períodos secos. Outras já toleram. Determinadas plantas toleram ao alagamento, mas não ao frio, né? E nós temos também, na região sul do país, no clima mais temperado, áreas que alagam, né? Então, é importante a gente ver quais as possibilidades de plantas que a gente tem para cada um desses ambientes, né? Bom, por que é importante também, além de uma região tropical, chove bastante e tem, então, áreas que alagam, é que a nossa fronteira agropecuária está indo em direção exatamente a essas áreas mais ao norte, mais num clima equatorial, né, num clima bastante chuvoso do bioma amazônico, que tem condições também de solos de baixa drenagem
onde naturalmente ocorre esse encharcamento do solo naquele período mais chuvoso do ano, né? Janeiro, fevereiro, março, né? No bioma amazônico, tem muitas áreas que têm essa característica e ocorre encharcamento temporário do solo. É para onde está indo exatamente a nossa fronteira agrícola. Então, cada vez mais vai ficando importante esse tema. Bom, e também porque em áreas alagadas aí, sujeitas a essa situação, poucas culturas de lavouras, culturas agrícolas se desenvolvem, né? Basicamente aí de maior expressão nós temos o arroz, que se desenvolve em áreas alagadas, mas ademais é pecuária que vai se adaptar nessas áreas marginais, né, inaptas às lavouras, tá? Então, naturalmente, as lavouras vão ocupando áreas de pastagem degradada, que é agricultável, e a pecuária vai sendo cada vez mais levada para áreas marginais, áreas de morro, áreas de solo raso, pedregoso, áreas ah, sujeitas a alagamento e encharcamento temporário. Então, cada vez mais vai tomando importância esse tema. Então, assim, você vê um lugar desse, né, uma imagem dessa, você já fica desconfiado, né? Ô, louco, essa terra planinha aí, né? Poderia estar uma lavoura de soja, de algodão, de milho aí, por que não está? Né? Então, é igual aquela música, aquele samba lá, não sei se vocês conhecem, né? Laranja madura na beira da estrada, tá bichada, ô Zé, ou tem marimbondo no pé, né? Alguma coisa tem. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, não é verdade? Então, certamente, essa é uma área que, por algum período do ano, ela tem problemas com encharcamento ou até com alagamento temporário. Senão, isso aqui seria uma lavoura de soja, né? Que é uma área de Pantanal, então exatamente ocorre isso, né? Tanto é que está uma gramínea aqui que é tolerante ao encharcamento. Essa é a braquiária umidícola, que está vegetando nessa pastagem aí. Então, assim, não só no Pantanal, mas em todo o Brasil, né? Nós temos as áreas de baixada, e aí que acumulam água, né? Ou temporariamente, né? O lençol freático se eleva. Então, assim, ó, veja só essa condição, esse sítiozinho aqui no interior de São Paulo, né? Aonde tinha boa drenagem, virou lavoura, né? Na Baixada, uma área utilizada com animais em pastejo aí, né? E aqui uma forrageira, né, bem adaptada a essa condição, que provavelmente é uma braquiária do brejo, braquiária mútica ou arrecta, está aí nessa área. Bom, e onde se plantou capins que não toleram muito essa condição? O que que acontece? Esses capins morrem, né? E é o que está acontecendo em extensas áreas do norte do país com o capim-marandu, uma braquiária brisanta, né? É a chamada síndrome da morte do capim-marandu que acontece. Então, às vezes não é a pastagem toda, né? Mas em alguns locais onde se acumula, se concentra água, ou por condições de má drenagem do solo, né? Ou realmente natural excesso de chuva, essas plantas começam a morrer, né? Então, onde essas plantas morrem, ficam essas áreas abertas, né? E, claro, daí, oportunamente, vêm as plantas daninhas e começam a ocupar essas áreas. Essas plantas o gado não prefere, elas vão aumentando. Então, esse é um processo de degradação que vai ocorrendo, que diminui a taxa de lotação, diminui o valor nutritivo da forragem, consequentemente, diminui a produtividade de arrobas por hectare, né? Então, essa condição da mortalidade do braquiarão, principalmente no norte do país, essa é uma foto lá da região de Sinop, no Mato Grosso, né? Trouxe mais atenção ainda para as plantas forrageiras, para essas áreas inundadas e encharcadas, né? Então, se pesquisa mais opções de plantas forrageiras e também nos ensaios para lançamento de novos cultivares, sempre está inserido lá os ensaios para determinar a tolerância, a susceptibilidade ou a resistência ao encharcamento. O que, que causa esses alagamentos? Né? Claro, pode ser um alagamento natural, períodos chuvosos intensos, má drenagem natural do solo, dependendo do tipo de solo, solos rasos,
ou a elevação sazonal do leito dos rios, né, como ocorre no Pantanal, e a transbordação desse rio, né, alagando as margens do rio, ou a elevação do lençol freático, né? Então, lençóis freáticos mais rasos se elevam e atingem ali a rizosfera das plantas. Então, são condições naturais, de ambientes naturalmente que sofrem sazonalmente o encharcamento ou alagamento do solo. Mas existem condições não naturais também, causadas pelo homem, né? E a principal delas seria a compactação do solo. Então, todas as causas de compactação, né, podem levar a um encharcamento. Então, principalmente, solo descoberto, né? E aí fica sujeito às gotas da chuva diretamente nesse solo, né? Que desagrega as partículas do solo, então adensa e também fica sujeito à erosão. Aí o pisoteio do animal, né? Principalmente se for nessas áreas de solo descoberto, então um intenso pisoteio compacta o solo também, né? E às vezes esse pisoteio, essa compactação não é na pastagem toda, são em locais específicos, malhadouros, perto do coxo, perto do bebedouro, né? Que pode formar essa condição. O tráfego de máquinas e implementos, né, claro, também podem causar essa compactação do solo, e eu destaco aqui principalmente o uso inadequado de alguns implementos. Então, mesmo o arado, ou a grade, ou o mata-broto, né, são implementos que, se você utilizar ele em solos mais pesados, mais argilosos, com um ponto de umidade errado, ou seja, muito úmidos, né, pode formar o que se chama de pé de arado ou pé de grade, né, que é logo abaixo, onde o arado ou a grade movimenta o solo, né, pelo arraste ali dos discos, ocorre um selamento do solo, como se a gente passasse a colher assim numa argila, né? Ela espelha e ali forma uma laje, forma um impedimento à infiltração da água e pode ocorrer daí a condição de alagamento, né? Ou de encharcamento, pelo menos, do solo. E outra questão pode ser uma irrigação feita errada, né? Uma irrigação excessiva em áreas irrigadas. Beleza, vamos para o número 2, fisiologia, né? A resposta das plantas aí à falta de oxigênio. Como assim, professor? Não é alagamento? Que falta de oxigênio? Assim, vamos pensar então, né? Qual que é a constituição do solo? Bom, o solo tem a sua parte sólida, né? Os minerais e a matéria orgânica, né? Não vamos aqui nos ater muito ao valor absoluto, né? Eu digo isso porque, assim, raramente nós encontramos solos com tanta matéria orgânica assim, né? Os nossos solos, mas só para a gente relembrar, né? Nós temos a parte sólida e temos a parte porosa do solo, que está preenchida com água, né? E com ar, né? O ar do solo é muito semelhante ao ar atmosférico, né? Em constituição, e o ar, sim, o solo está cheio de ar, né? E normalmente as raízes obtêm todo o oxigênio, né, que elas precisam diretamente desses espaços porosos, desse oxigênio do solo. E um solo saudável, um solo não compactado, né, um solo poroso, né, ele bem drenado, né, ele tem esse ar, né, esse oxigênio em grandes profundidades, 1,5 m, tal, esse oxigênio, esse ar, né, consegue penetrar, né, e aí está tudo bem, as raízes estão, né, aproveitando desse oxigênio, dessa parte porosa aí do solo. No entanto, em condições de compactação mais severa ou do excesso de água no solo, né? Começa a época de chuva, janeiro, fevereiro, lá no Mato Grosso, né? Começa a encharcar primeiro o solo, né? A água vai expulsar, né? Esse solo, esse oxigênio, né? Dos poros do solo. Então, o excesso de água no solo preenche esses poros e bloqueia a difusão de oxigênio nessa fase gasosa. Então, o oxigênio não vai mais caminhar, digamos assim, nessa fase gasosa. O oxigênio teria que agora caminhar nessa fase líquida.
E aí que está o problema, porque a difusão do oxigênio na água é muito, muito mais lenta, né? Mais devagar aí do que no ar. Então, aí que esse oxigênio não consegue chegar mais, né, às raízes. Né? Falta oxigênio para as raízes. E, vamos lembrar que no solo também nós temos toda uma vida no solo, né? Os micro-organismos, macro-organismos, e toda essa vida também respira, né? Então, também vai faltar oxigênio para esses micro-organismos. E vão ter que ocorrer mudanças aí. Certo? Então, assim, em ambientes quentes, e principalmente com bastante matéria orgânica, há uma demanda alta por oxigênio para a respiração desses micro-organismos, né? E das plantas também. Mas aí, principalmente nesses solos com maior teor de matéria orgânica e em ambientes quentes, esses micro-organismos aceleradamente consomem esse oxigênio e pode ocorrer, então, a exaustão já de oxigênio para as plantas em até 24 horas, né? Nessas condições ideais de respiração. Bom, e aí, plantas sensíveis, né, a esse estresse por falta de oxigênio decorrente de um encharcamento e alagamento, elas morrem. Né? E plantas, então, que são tolerantes, começam a ter que desenvolver alternativas, né? E depois nós vamos ver as resistentes vão ter que ainda ir além, né? Dessas alternativas temporárias para alternativas mais duradouras. Mas mesmo essas plantas, elas têm a sua produtividade, né, o seu crescimento prejudicado, né, nessas condições de anaerobiose. Vamos entender um pouco mais disso. Né? Bom, olha que legal, né? Esses efeitos, então, desse estresse, eles afetam lá diretamente as raízes, elas raízes que vão sentir isso primeiro, né? Mas depois a parte aérea vai ser afetada indiretamente, certo? Veja aqui, né? Tem algumas plantas aqui, ó, já a parte aérea está demonstrando que não estão gostando desse ambiente alagado, né? Então, plantas que não conseguem se aclimatar bem, ou seja, responderem a esse estresse, né, elas vão sofrer mais rapidamente esse impacto. Né? Então, a gente poderia classificar aí as plantas, né? Já passando aqui para o terceiro item aqui, né? Em plantas susceptíveis, aquelas que não desenvolvem mecanismo algum, né? Praticamente, rapidamente morrem. As tolerantes, que desenvolvem em partes os poderes necessários para sobreviver, né? Então toleram por um período menor do que as resistentes, que aí essas estão com todos os superpoderes para conseguir sobreviver nesses ambientes. Né? E claro que o impacto, né, desse estresse depende de algumas coisas, depende, por exemplo, do momento que ocorre essa inundação, encharcamento, em relação ao ciclo de vida da planta, né? Se ela é mais jovem, se ela está no enchimento de grãos, né? A duração também desse estresse, né? A intensidade, por exemplo, a lâmina d'água é só cobrindo as raízes e um pouquinho do colmo, ou uma lâmina d'água mais profunda que cobre parte da parte aérea da planta, né? E, claro, a interação disso com o genótipo, né? Ou seja, com um genótipo é susceptível, é tolerante ou resistente. Beleza. Então, assim, as plantas têm que desenvolver essas respostas, ó. Fisiológicas, dois, metabólicas, né? Morfológicas e anatômicas, para conseguir realmente ser resistente aí e a esses ambientes alagados, né? E resistir por períodos prolongados, meses nessa condição, como o arroz aí que a gente está vendo nessa imagem, né? Meses com essa condição de anóxia próximo às raízes. Então, ela tem que ter todas essas respostas. Ela começa lá mudanças fisiológicas e metabólicas, depois ela tem que seguir para mudanças morfológicas e anatômicas. Ela muda a forma do corpo dela, a anatomia, né, da constituição celular dela para realmente ser tolerante.
Outras plantas ser resistentes aqui, né? Outras plantas tolerantes podem suportar temporariamente só essa condição de anóxia, né? Não mais do que alguns dias. Quer dizer, algumas plantas que param aqui, né? Ou param aqui e só conseguem respostas fisiológicas e metabólicas, né? Que duram um certo tempo, mas depois, sem mudanças morfológicas, né? E anatômicas, ela não dá conta de sobreviver mais. E quais seriam, então, essas adaptações que dão essa tolerância e essa resistência para as plantas, né? Porque, afinal, nenhuma planta consegue sobreviver sem oxigênio, tá? Principalmente os tecidos da planta que estão em rápida atividade metabólica, que são os meristemas, né? Onde está ocorrendo mitose contínua de células, né? Que dão origem aos órgãos. Então, nesses locais aí, a demanda por oxigênio é enorme, né? E não dá para não ter o oxigênio. Então, aí necessita adaptações especiais que façam com que esse oxigênio chegue aos tecidos que estão mantidos em condições anóxicas, né? Por exemplo, as raízes ou até a parte aérea que está submersa. O exemplo aqui da imagem são as raízes adventícias, né? Que nascem a partir do nó dos fitômeros, né? E aí, se essas raízes estão em contato com o ar atmosférico, as plantas vão conseguir enviar esse oxigênio lá para as raízes, né? Bom, então vamos estudar toda essa crise aí causada pela anaerobiose nas plantas, tá? Então, são 5 crises que vão estar acontecendo na planta, ao mesmo tempo aí, está? De 1 a 5, mas não são eventos em cascata. Está tudo acontecendo meio que ao mesmo tempo ali, essas crises na planta. Então, é um estresse, assim, complexo, né? Tanto as causas quanto as respostas das plantas são bem complexas a esse estresse, né? É toda uma crise aí que a planta tem que administrar, numa situação aí que beira a calamidade, né? Uma crise energética, uma crise hídrica. Só que é interessante que, diferente da nossa crise hídrica que estamos passando aí, essa crise hídrica da planta é causada por excesso de água, né? E não por falta. E aí causa uma crise de infraestrutura na planta, aí intoxicação, queda na imunidade. Nossa, quanta coisa, não é? Olha como está sofrendo esse milhinho aqui nessa área alagada, né? Bom, então vamos lá. Crise energética. O que é crise energética? Bom, vamos entender. Ó. Mesmo antes do oxigênio acabar lá para as raízes, vamos supor, igual essa imagem que está aí do lado, né? Começou a chover e tal, começou a encharcar. Mesmo antes do oxigênio acabar, essas raízes já reduzem a taxa respiratória. Principalmente lá o meristema radicular, que está fazendo a raiz crescer ali, que é muito ativo, ou seja, que precisa de muito oxigênio chegando, ele já começa a diminuir a taxa respiratória, né? Porque a quantidade de oxigênio que está chegando já é menor do que a pressão de oxigênio crítica, que é aquela pressão de oxigênio perto ali da mitocôndria, em que já é o limite, né? Abaixo dela, a planta já começa a diminuir a taxa de respiração, tá? Porque quando tudo está indo bem, aí a taxa de difusão do O2, ali com o ar, ele acompanha a taxa de respiração lá acelerada. Começou a ter dificuldade desse oxigênio chegar perto da mitocôndria, pá, já vai diminuir, então, essa taxa de respiração lá da raiz. Bom, e diminuindo a respiração, diminui a produção de ATP, né? E esses órgãos aí metabolicamente muito ativos, esses meristemas, e drenos fortes também, uma lâmina em expansão, o enchimento de grãos, né, que são drenos fortes, eles são os primeiros a sentir, né? Então, a planta lá, a célula, né, pergunta, mitocôndria, né? Aqui é a mitocôndria aqui embaixo, né? A célula pergunta para a mitocôndria, cadê o ATP? Cadê o ATP que estava aqui? Estou começando a ficar devagar. A mitocôndria fala, olha, deu ruim, deu ruim.
acabou o oxigênio, na ausência de oxigênio, o ciclo do ácido tricarboxílico não pode operar, né? Porque o transporte de elétrons aqui é cessado, e aí tem que parar a fosforilação oxidativa aí nas mitocôndrias. Aqui, em situação de anóxia, ó, como está na figura aqui ao lado, em anóxia, acabou a respiração, né? E aí? E aí o ATP só pode ser produzido por fermentação. Fermentação do piruvato anaeróbica, né? É daí que vai ter que vir um pouquinho de energia, pelo menos, né? Então, depois da glicólise lá, né, formação de piruvato, esse piruvato vai ser convertido a lactato, né, em uma primeira instância, então, piruvato convertido a lactato, né? Só que a produção desse lactato, ácido lático e outros ácidos orgânicos aí também são produzidos, ácido butírico, ácido acético, né? Esses ácidos, isso está acontecendo no citoplasma, isso vai acidificando o citoplasma, né, das células da planta, da raiz ali, né? E plantas que exibem já uma adaptação já metabólica, fisiológica, ela já, começou a acidificar, ela já passa a converter piruvato a etanol. E aí, nesse processo, a formação de ácidos diminui um pouco, né? E a planta consegue, então, ainda continuar essa fermentação, né? Agora, numa fermentação alcoólica, certo? E consegue extraindo um pouquinho de ATP aí, né, dessa glicose. Só que é muito menos ATP produzido pela fermentação anaeróbia do que na respiração aeróbia. Veja, para cada mol de glicose, né, fermentado, vai produzir 2 ATPs. Ao passo que na respiração seriam produzidos 36 ATPs. A planta se desespera, né? Então falta ATP e ainda sobra ácido, né? Então nas plantas mais susceptíveis, que a gente vê que ela lá morre rapidamente, é exatamente pela acidificação lá das células, do citoplasma das células. Ela não consegue lidar bem com isso. Então as plantas mais tolerantes e adaptadas, já a primeira coisa ela tem que lidar com essa situação, né? De mudar sua respiração aeróbica nas mitocôndrias para a fermentação e ainda lidar com essa acidificação provocada pela fermentação. Certo? Então, assim, como a fermentação produz esse álcool, esse etanol, né? Eu costumo regar as plantas aqui de casa abundantemente na sexta-feira, né? Pô, as plantas também merecem. Então, hoje sexta-feira, 24 de setembro, é dia que eu gasto água aqui no quintal para deixar o solo bem encharcado e minhas plantas, né, se divertirem um pouquinho aí no final de semana. Mas não muito, senão acidifica muito elas. Brincadeiras à parte, aí vamos embora. Crise hídrica. Eita, crise energética, crise hídrica, né? Como que é isso daí? Mas a planta não está lá, não está cheio de água nas raízes? Como assim crise hídrica? Parece piada, mas é isso mesmo, turma. A planta vai sentir os mesmos sintomas de um déficit hídrico. Ela vai passar sede nessas condições. Porque nessa situação de anaerobiose, as raízes transportam menos água para a parte aérea, né? Ali o transporte, né, e o carregamento de xilema ficam comprometidos, né? E aí, nessa situação, a planta, para não se desidratar, né, aquelas que são principalmente mais tolerantes, resistentes, elas fecham os estômatos para evitar a perda de água, né? Pelos estômatos ali, nas folhas, 95% da perda de água ocorre por ali, né? Então, as plantas fecham o estômago, só que também daí fecham a entrada de CO2 para fazer a fotossíntese. Então, começa ali também se acumular amido nas folhas, e isso faz uma retroinibição da fotossíntese também, porque a planta fala, pô, está acumulando amido, não está precisando, né, de fotoassimilados, aí então ocorre também uma diminuição da fotossíntese. E em plantas pouco adaptadas, essa murcha daí ocorre, como nesse tomateiro aí que está nessa imagem, né?
Então, as raízes têm dificuldade de absorver água, a planta tenta evitar fechando os estômatos, mas aí prejudica também a fotossíntese, e isso evolui para uma murcha e morte da planta. Bom, essas crises energéticas, essa crise hídrica e as outras crises também afetam a parte aérea. Então, você vai ver os sintomas disso tudo aí na parte aérea, né? Então, falta energia para sustentar e para absorver os íons de nutrientes e transportá-lo até a parte aérea, isso pelas raízes. A raiz fica sem energia para absorver nitrogênio, potássio, fósforo, né? Que são processos ativos ali que também carregam água, né? E aí, faltando esses nutrientes, como que a planta se vira? Né? Ela fala, pô, vamos pegar o que tem aqui perto. Então, começa um processo precoce de senescência das folhas mais velhas. E essa senescência, né, que é essa morte, vamos supor, essa folha mais velha aqui, ela morre, mas antes ela transloca os nutrientes que dá, né, para o meristema, que está ativo ali, precisando de nitrogênio, precisando de potássio, né? Então, essas folhas velhas translocam esses nutrientes e senescem e morrem precocemente. Né? Mas a concentração geral de nutrientes diminui, porque não está chegando o nutriente. Então, o valor nutritivo da forragem cai bastante, né? Em termos de proteína e de minerais. Tá? Acontece também que nessa situação de anaerobiose a planta acumula etileno. A etileno é um hormônio gasoso e está ligado à maturação de frutos e à abscisão de folhas. A queda, ele provoca a queda das folhas prematuramente. Então você perde, né, tanto o órgão fotossintetizante quanto os mais nutritivos para o animal lá também. E também o etileno está ligado a outras adaptações, como, por exemplo, o alongamento de colmos, que é provocado, né? Isso para quê? Para tirar a parte aérea da situação de alagamento, de estar submersa, né? E nisso daí também você perde em relação folha-colmo lá, que é interessante, né? Ter uma alta relação folha-colmo para um pastejo, né? Mais facilitado. Bem, vamos para a crise em infraestrutura. Quer dizer, essa falta de oxigênio aí causa uma crise de infraestrutura no sentido de que precisamos levar oxigênio para as raízes, né? Então, aqui que vocês veem em cima é um corte de uma raiz de milho, e aqui nessa imagem aqui de cima, nessa imagem 1 aqui, essa raiz está bem oxigenada, não está faltando oxigênio. E essa é a carona aí desse corte, né, de um ápice aí de raiz. Tá tudo certo, tá tudo belezinha. Essa imagem de cima aqui. A de baixo é de uma planta que está sob estresse, de anaerobiose. E aí que vem a crise em infraestrutura. Eles falam, precisamos construir gasodutos, vamos mandar oxigênio da parte aérea aqui, né, chegar até as raízes. Olha que bacana, né? A gente já viu lá, dentro dos superpoderes aí que as plantas resistentes têm, né? Nós já vimos as raízes adventícias, que vão também levar oxigênio por os gasodutos lá criados, né? Que são aqui os aerênquimas, né? Que se desenvolvem em raízes, em colmos, em folhas, né? Que é essa mortalidade seletiva de células que vai criando espaços porosos, né, por onde o ar daí consegue ser transportado, né, caminhado da parte aérea lá para as raízes, ou para as partes que estão submersas da planta. Então, aqui, ó, exemplo de vários tipos de colmo que possuem bem desenvolvidos esses aerênquimas, né? Então, colmos ocos, colmos porosos, né? E a planta pode naturalmente ter isso desde o início lá da sua vida, ou desenvolver isso após a sinalização aí de um estresse por anaerobiose. Então, isso funciona aí como um snorkel, né? Tá representando aqui o solo encharcado e aqui as raízes, né? E a parte aérea tem que chegar, de alguma forma, tem que chegar oxigênio lá para as raízes. Então, aerênquimas, raízes adventícias, e algumas plantas desenvolvem também lenticelas. A gente vê em bastante árvores aí, plantas, essa estrutura, né? Que são pontuações, assim, no colmo, no caule,
e porosas, né, que estão ligando ali o meio externo ao córtex, né, do colmo ali, do caule, né? Então, essas pontuações aqui, elas se desenvolvem quando a planta é submetida a um estresse hídrico. Esse caulezinho aqui é de amendoim forrageiro, né? Veja só que ele desenvolveu tanto raízes adventícias, né, quanto essas lenticelas aqui, né? Além de desenvolver aerênquimas também, né? O amendoim forrageiro. Então, essas lenticelas, como a planta fechou lá os estômatos, né, essas lenticelas, fechou os estômatos, não está, né, tendo transporte de gases ali, essas lenticelas funcionariam aí, entre aspas, mais ou menos como os estômatos da planta, né, pegando esse ar para mandar para as raízes aí também, para todos os órgãos que estão submersos, né. E o último superpoder aqui é a capacidade de alongar o colmo, que é interessante, né? Então, para tirar a parte aérea da situação de alagamento, né, a planta elonga o colmo para mandar órgãos sintetizantes que também vão pegar o oxigênio para transportá-la para as raízes. E o que é legal, que esses aerênquimas, né, que podem vir desde a lâmina foliar, bainha até o colmo, eles são porosos, então eles vão funcionar ali como boias, né? Para manter essas plantas flutuando, tá? Em ambientes de lagoa, de rios, né? Como está aqui essa braquiária aqui, né? Então dá o poder de flutuar e ficar para fora d'água, pegando tanto, né? Luz, CO2 quanto oxigênio. Beleza, e a intoxicação? Puta, mais isso? Mais isso. Isso ainda acontece ali precocemente, tá? Porque quando acaba o oxigênio ali do solo, micro-organismos anaeróbicos começam a fermentar também, nessa situação de saturação de água. E aí, esses micro-organismos anaeróbicos do solo, para eles obterem energia, eles fazem a desnitrificação. Né? Então, eles reduzem nitrato, que é a forma que o nitrogênio está disponível ali para a planta, que ela gosta, né? Eles reduzem o nitrato a nitrito, a óxido nitroso, a nitrogênio molecular. Então, veja que com isso também ocorre um prejuízo da nutrição nitrogenada da planta, porque menos nitrato vai estar disponível. Esse nitrito, ele fica sujeito a perdas por lixiviação no solo. O óxido nitroso e o nitrogênio molecular são gasosos, então ocorre a perda por volatilização para a atmosfera. Então, isso mexe também lá com a fertilidade do solo, em termos de nitrogênio, né? E nesse processo também é formado o ferro mais 2, que é mais solúvel do que o ferro mais 3, né? E ele sendo mais solúvel, ele pode atingir concentrações que são tóxicas para as plantas. Então, a planta, além de ter aquela dificuldade de absorver água ali, a hora que ela absorve água, ela não pode absorver alguns íons tóxicos, como ferro, mas também manganês e enxofre, né? Além de ácidos orgânicos que são produzidos também nessa fermentação, né? Então, ácido acético, ácido butírico, que daí mistura com essas moléculas de enxofre que se formam também aí no solo, e é isso que dá sabe aquele cheiro desagradável, aquele cheiro ruim de lama parada, de solo parado, encharcado, né? E é devido a essa fermentação, então, dos micro-organismos, né? Produzindo os ácidos orgânicos e enxofre que se misturam e dá esse odor desagradável. E essas substâncias todas aí, né, vão ser tóxicas para as plantas. Então, as plantas que são tolerantes e resistentes, elas têm que desenvolver mecanismos para combater, né, essa toxidez. Bom, não bastasse isso, né, quando a coisa melhora, ainda tem problema no comecinho, porque existe um estresse pós-anóxico. Então, depois que o solo secou, que entrou ar nos poros e agora o solo está bem aerado, no começo, faltam aceptores de elétron ali nas cadeias transportadoras de elétrons, né? E quem faz esse papel daí de aceptor é o oxigênio, formando espécies reativas de oxigênio, água oxigenada, né? E superóxido, né?
O que é ruim nisso daí? Pô, isso daí são os radicais livres, né? Que a gente toma lá, como que é? Toma vários suplementos vitamínicos e antioxidantes, né? Para combater esses radicais livres, né? Porque eles são danosos às células, né? Então, no começo, quando entra oxigênio, há a formação desses radicais livres, e aí a célula tem que ter um mecanismo, né, de combater esses superóxidos, né, esses radicais livres, né, para converter eles lá até água, né, e perder a toxicidade desses radicais livres na célula. Tá? Então, as plantas que realmente são resistentes ao alagamento também desenvolvem esses mecanismos, né? Eles, por transcrição gênica, começam a produzir algumas enzimas importantes, o peróxido de dismutase, né, peroxidase, para esse trabalho aí, mais esse superpoder. E por último, aqui a baixa imunidade, a crise da imunidade, né? Então, como a planta tem pouco ATP, ela tem que direcionar essa energia para as condições vitais aí, né? Para as áreas que precisam respirar mais e tal. Falta energia para algumas coisas, e uma delas é para manter o sistema de defesa da planta, né? Sistema imune. E aí patógenos oportunistas, né, fungos, começam a atacar essas plantas. É o que acontece, né, na evolução lá da síndrome da morte do braquerão. O capim-marandu fica mais susceptível a fungos, a doenças, e aí começa a mortalidade. Você começa a ver uma toceira morrendo aqui, uma toceira morrendo ali, né, por essa questão, que vem do estresse por anóxia e termina na mortalidade aí, devido a uma doença. Bom, então viram que são vários sintomas, né? Só para a gente elencar aí alguns. Veja só, diminuição nas raízes. Aqui é o principal desafio da planta, manter o sistema radicular, né? Para conseguir nutrir um pouco ainda a parte aérea, né? E também para resistir depois ao período seco que vem. Imagina lá aquela planta que eu falei lá do Pantanal, né? Ela passa pelo alagamento, ela tem uma diminuição das raízes e depois ela tem que passar por um período seco, né? E no período seco seria muito importante ter um volume grande de raízes para explorar mais água no solo, né? Clorose nas folhas, porque falta nitrogênio, queda na fotossíntese, né, porque fechou o estômago, diminuiu a concentração de CO2, concentrou amido nas folhas, queda do potencial hídrico, né? Então, a crise hídrica começa a passar sede, né? Começa a querer murchar, diminuição do crescimento, queda de nutrientes, então perde valor nutritivo, e aí fica suscetível a doenças e pragas e vem a morte. Então, aqui um exemplo de teste feito com a nova braquiária híbrida, na Ipiporã, né, 7 dias depois do alagamento do solo, ela já estava assim. Então, quer dizer, ela não tem os mecanismos, né, de tolerância ao encharcamento. Ela talvez não consiga produzir ATP por fermentação adequadamente, ou não consegue lidar com as substâncias tóxicas, né, ou não tem estruturas para superpoderes, né, para enviar oxigênio para as raízes, né? E ela, então, é lançada como susceptível, né, não indicada para essas áreas alagadas. Tá? Então, esses experimentos, eles avaliam diversos parâmetros, e principalmente aqueles que sofrem um efeito direto, né? Olha que legal aqui, né? Nessa comparação de umidícula, 2 cultivares, a lhaneiro e a comum, né? Aqui, comparando com a marandu, que é essa susceptível, né? Então, em relação à taxa de alongamento foliar, que é uma das coisas que primeiro sentem aí nesse estresse hídrico, né? As plantas diminuem a taxa de crescimento da folha, olha aqui são centímetros por dia. Então, você veja que no marandu o efeito é enorme, e nas umidículas o efeito é um pouco menor, havendo até diferenças intraespecíficas, né? São da mesma espécie essas duas cultivares, mas elas respondem diferentemente ao alagamento.
também a diferença aqui com a quantidade de clorofila, que é o que mede esse índice, e que está relacionado com a capacidade fotossintética, né? Então, vocês vejam que para as umidícolas não tem diferença, né? E já a Braquiária brisanto cultivar marandu sofre bastante, perde muito a quantidade de clorofila e, consequentemente, de fotossíntese e de produção de forragem. Então, o que a gente vê aqui, começar da direita, ó, massa seca total, né? A produção de forragem lá no vaso, lá, né? Quer dizer, até as plantas mais tolerantes sofreram e tiveram queda na produção, né? Mas o marandu, essa queda foi mais acentuada. E as raízes, lá que é o maior desafio, veja que também, né? As tolerantes sofreram, tiveram diminuição de massa de raízes, né? Mas o marandu despencou. Então, o que a gente vê aqui nessas imagens, aqui a umidícula comum, ela tem uma redução das raízes, assim como a cultivar lhaneiro, né? Mas na marandu isso foi mais acentuado. Olha como, né, acaba aí com o sistema radicular da planta. E aí vem, como consequência, né, a diminuição da imunidade, doenças e a morte. Então, é isso que acontece, turma. Né? Encharcou aqui uma mancha de solo, um probleminha de drenagem aqui, começa a morrer, começa a ficar doente, né? Aí abre solo descoberto, aí só que no ano que vem essa área se torna essa área, né? Já está infestada de plantas invasoras, você perdeu fazenda, né? Você perdeu fazenda. Quantos hectares de fazenda perdeu aqui, né, nessa pastagem? E a taxa de lotação cai, o valor nutritivo cai, a produção de arrobas cai. Nós temos que ter muito cuidado, né, nessa recomendação de plantas forrageiras para essas áreas sujeitas a essa condição de encharcamento e alagamento. Beleza? Ótimo! Avançando, vamos para o terceiro ponto da aula de hoje. Então, quais seriam essas opções tolerantes ou resistentes ao encharcamento e alagamento temporário? Isso que a gente vai ver. As espécies adaptadas mais conhecidas são essas aí, né? E aí eu não incluí as que a gente já viu, né? Umidícula, estrela, Cynodon elenfuensis, né? A umidícula, a braquiária umidícula, tem os cultivares lá comum, lhaneiro, tupi, essas eu não incluí. Também não as leguminosas, né? Tem o amendoim forrageiro, nós já vimos, que são também tolerantes, adaptadas a essas condições. Essas são as novas, as novidades, né? E nós temos aqui, entre essas 7 opções, existem mais também, nós temos aqui plantas que resistem, todas resistem a alagamento, né? Todas resistem a essa condição de estresse por oxigênio, mas algumas não resistem, por exemplo, a frio, a geada. Outras resistem a frio, geada. Então, eu posso recomendar para áreas alagadas encharcadas do sul do país, do Rio Grande do Sul. As que resistem aí ao calor, né, mas não à geada, umas, além de resistirem à condição de alagamento, também resistem depois a um período seco, ou em áreas um pouco mais altas, né, menos encharcadas. Outras não, outras gostam de água, água, água mesmo. Aí elas não vão bem depois em área seca. Então, eu tenho que saber essas diferenças. É o que a gente vai ver agora aqui em relação a essas 7 espécies. Então, por exemplo, o capim-pangola, a Digitaria decumbens, a Emartria altíssima e a Cetária são capins que se adaptam ao frio, resistem à geada, então podem ser recomendados para áreas alagadas do sul do país. Tá? As demais aqui, o capim pojuca, Paspalum atratum, o capim angola, né, que é a braquiária mútica, o tanner grass, que é a braquiária recta, e o híbrido das duas anteriores, o capim tangola, não. Aqui é só para o quente. Não vão resistir à geada, ao frio. Certo? Dessas espécies de clima quente aqui, então, somente restritas a clima quente, ainda que o pojuca
né? O pojuca, que o capim Paspalum atratum, ele ainda vai até em locais secos. Depois que passou o alagamento, se secar, ele ainda vai bem. Assim como o tangola. Também, depois vai bem também na seca. Angola e Tanner Grass, seca, não é com eles, tá? Então, esses dois a gente não vai poder recomendar para áreas que vão secar e passar por um período seco prolongado. Beleza? Além disso, como que se multiplicam, como se formam essas pastagens? É por sementes, mas principalmente por mudas. A maioria das espécies aí vão ser multiplicadas por mudas. Então, complica um pouco aquela questão da velocidade de formação por mudas, né? Então, o tamanho da área que a gente consegue formar por ano e tal. Então, é importante saber quais são por semente, quais são por mudas. A setária, a gente encontra sementes, assim como o capim-pojuca. Agora, as demais, pangola, hemártria, angola, tannergrass e tangola, todas espécies daí multiplicadas por mudas. Tá certo? Legal, legal. Então, tá tudo bem, vamos adiante, vamos adiante. Espécies adaptadas, agora menos conhecidas, né? As que eu mostrei mais conhecidas são espécies que foram introduzidas, né? São exóticas, foram estudadas por alguma instituição de pesquisa, por alguma universidade, a gente tem mais informações. Agora, nós temos várias outras espécies que são ou nativas ou naturalizadas, que vieram lá da colonização, e que não há um estudo maior, não se conhece tanto essas plantas. O conhecimento delas é mais regional e das populações locais ali que a utilizam, né? E essas plantas vêm de vários locais aí do país que têm áreas alagadas, né? Por exemplo, o Baixo Amazonas, ou a ilha de Marajó e no Pantanal, sul-mato-grossense. E são espécies importantíssimas na alimentação animal nesses locais, né? Inclusive, existem muitas famílias aí, né, que vivem aí, né, subsistem, né, da exploração desses capins, tanto no Pantanal, quanto na ilha de Marajó, né, com a produção de queijo de búfala, né, ou no Baixo Amazonas, tá? Mas são pouco estudados, pouco conhecidos esses capins. Exemplos aí, capim mimoso, Axonopus purpuse, o canarana verdadeira, a Echinopleura polistachya, a canarana erecta lisa, né, que é a Echinopleura pyramidalis, o rabo de rato, ou capim de capivara, né, Hymenacne, Amplexicaulis, a Lércia exandra, que é o capim pomonga, o arrozinho, a Luziula spruciana, capim uamã, Panicum laxum, um panicum, capim taboquinha, né? O grama do carandazal. Então, assim, se vocês um dia forem trabalhar nesses locais aí, né, vão ter que aprender muito, né, com o pessoal lá local, mas também, né, vocês já sabem buscar aí na literatura, né, vocês podem ir lá no Tropical Forages, e vários desses capins existe a descrição, a foto, né, as características agronômicas, morfológicas ou técnicas desses capins nativos lá no Tropical Forages, né? Então fica a dica aí. Também os mais conhecidos você encontra lá, né? E também eu vou deixar disponível essa publicação. Também eu vou deixar disponível essa publicação da Embrapa Acre, opções forrageiras para áreas sujeitas ao encharcamento ou alagamento temporário. Daqui que eu tirei, né, esses capins que eu acabei de mostrar, uma publicação do pesquisador Moacir Dias Filho. Ele é a nossa referência aí, né, para pesquisas em relação ao estresse por alagamento e encharcamento, né? Então, a nossa referência da aula de hoje aí seria esse pesquisador, Dr. Moacir. Vamos lá, então as opções forrageiras mais exploradas, essas que a gente já viu, capinha recta. Então, tem aqui para cada um desses capins uma breve descrição, tá? Uma breve descrição aqui. Para mais informações, a gente vai
encontrar documentos mais completos, tá? E aqui tem das espécies menos exploradas, então você também tem uma descrição aqui delas. O capim mimoso lá, né? Forrageiro importante lá no Pantanal, é mais adaptada a solos arenosos, embora seja tolerante à submersão temporária. Tende a morrer em locais sujeitos a inundação muito prolongada. Bom, então vamos lá para a quarta fase da aula. Vou pegar como exemplo, então, o capim tangola, para a gente conhecer ele melhor, né? E conhecendo o capim tangola, a gente acaba conhecendo os seus parentes, o capim angola e o capim tanner grass, tá? Então, vamos lá. Esse é o capim tangola, a carona dele aí, né? O capim produz uma massa de forragem, né, grande aqui. Essa fazenda aqui é uma fazenda no Pantanal, né, que ela tem a estratégia de, nessa área que inunda, na época das águas lá, na época das enchentes, né, o proprietário permite o crescimento livre, formando uma reserva de alimento para a época seca. Essa é uma área que tem aí uns 600, 700 hectares, né? E depois o rebanho que está em áreas mais altas, de capim umidícola, tal, esse rebanho na seca vai consumir o capim tangola aqui nessa área úmida, né? Então, aqui já fica uma primeira característica, né? No momento lá que eu estava tirando essa foto, né? A gente estava observando um ataque de lagartas no capim tangola, capim susceptível a lagartas. E nós vamos ver, então, em detalhes aí essas características de adaptação, de morfológicas, agronômicas ou técnicas do capim tangola. E onde que eu fui buscar essas informações? Poderia ter ido no livro Plantas Forrageiras, no Tropical Forages, né? Eu pesquisei na Embrapa, se a Embrapa tinha algum documento, encontrei um livro todo falando sobre o capim tangola, da Embrapa Acre também. Então, essa literatura que eu deixei já para vocês e a gente vai dar uma examinada aqui. Tá? Então, esses são os autores aqui, né? São vários. E vamos lá. Então, o que a gente pode aprender aqui sobre o capim tangola? Vamos dar uma visitada aqui. Então, veja que está tudo organizado do jeito que a gente já está acostumado lá a conhecer os capins, né? Para fazer as perguntas para ele lá e conhecê-lo. A origem, a morfologia, as características agronômicas, né? Qualidade da forragem, alguma toxicidade, produção animal, se consorcia com alguma leguminosa. Então, é aquele exercício de conhecer o capim que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a origem. Origem e descrição morfológica do capim tangola. O capim tangola é um híbrido natural entre o capim tanner grass, Brachiaria arrecta, e o capim angola, a Brachiaria mutica. O capim tangola ele foi descoberto no Brasil em 1968, um pecuarista no Rio de Janeiro, que tinha capim angola e capim tanner grass, ele verificou que apareceu uma planta nova lá. Ele falou, isso aqui é diferente, hein? E mandou para um instituto de pesquisa e realmente comprovaram. Se tratava de um híbrido natural entre as duas espécies que esse pecuarista tinha lá. E aí foi o batizado do capim tangola, uma mistura do nome dos seus parentes, né? Tanner grass e Angola. Aí virou capim tangola. Vamos conhecer um pouquinho, então, dos seus parentes aí. O capim angola é uma espécie perene nativa da África, conhecida também como capim fino, capim bengo, angolinha. Né? É uma gramínea estolonífera, o seu hábito de crescimento. Então, os seus comos se organizam em estolões e também alguns pomos em forma decumbente, né? Aqueles que depois tomam um posicionamento mais ereto. Esses estolões são longos, podem chegar até 6 metros aí de comprimento, e com muitos nós, obviamente, eles se enraizam nos nós, formando uma densa cobertura vegetal. Né? No capim-angola, nesses nós, existem muitos pelos, coloração branca, e isso é que vai diferenciar ele ali depois do Tanner Grass. O capim Tanner Grass, ou a braquiária do brejo,
como é também conhecido, é originário também da África, é também uma planta estolonífera, que também se enraiza nos nós inferiores, né? As folhas são lanceoladas, brilhantes, de aspecto suculento e cor verde escura. Os capins Tannergrass e Angola, eles se distinguem também pela disposição das suas espiguetas. Nós vamos ver isso numa imagem, né? As espiguetas se apresentam pareadas ou agrupadas na raquis do capim Angola e espiguetas isoladas no capim Tannergrass. Aqui está uma foto, né? Vocês vejam como o capim Tannergrass aqui verdinho, né? Na beirada dessa represa, né? E aqui formando uma pastagem densa, né? Muito bem fechada, né? Cobrindo bem o solo, nessa imagem abaixo. Esse é o capim Tannergrass, tá? É o parente do tangola. O colmo do Tannergrass ele é bem roxo, bem arroxeado, né? E o do tangola, ele é intermediário. Ele é arroxeado, mas um roxinho mais claro, né? E aí, diferente, os dois, diferente do Angola, que possui o colmo daí verde, tá? Então, isso também vai ajudar a gente a diferenciar esses capins. A gente vai ver depois o porquê que é bem importante saber diferenciar, tá? Principalmente identificar aí o Tannergrass. Bom, vamos adiante, conhecendo esses três capins. Então, essa tabela traz algumas diferenciações morfológicas que a gente pode usar para diferenciá-los, né? Então, a cor do colmo, como a gente já falou, vamos reforçar. O verde, Angola. Arroxeado mais forte, Tannergrass. Intermediário, o Tangola. A pilosidade lá do nó, vamos lembrar, quem tem no nó bastante pelos brancos? O Angola. Não tem pelos no nó, o Tannergrass, que é esse terceiro que está escrito aqui, glabra, né? Não tem pelos. E o intermediário, o Tangola, o híbrido. Então, aqui está uma imagem, né, com três perfilhos aí. Qual seria o capim Angola? Já dá para diferenciar, turminha? Já conseguem? Qual dos três perfilhos aí é o capim Angola, a braquiária mútica? Olha lá, gente, pela coloração aqui do colmo, aqui esse colmo é verde, né? Não vendo nada meio de roxo aqui. Esse é o capim Angola. Um roxo aqui mais intenso, capim Tannergrass. Um intermediário, o capim Tangola, que é o do meio. Tá bom? Então, colmo verde, Angola. Arroxeado, ou é Tangola ou é Tannergrass. Se for um roxo mais forte, Tannergrass. Um arroxeado, o Tangola. Agora aqui acho que vai ficar bem claro isso, né? Olha lá. Em relação ao roxo, né? Tannergrass, roxo mais forte. Angola verde, Tangola intermediário. E também a pilosidade da mesma maneira, né? Ó, pilosidade densa de pelos brancos nos nós, capim Angola. Sem pilosidade, nós glabros, Tannergrass. Intermediário, o Tangola. É o híbrido. E lá a questão das espiguetas também, né? Quer dizer, no Tannergrass e no Tangola, existe apenas uma espigueta ali uma inflorescência que vai gerar uma espigueta e uma cariópse, né, nessa inserção da rax. Veja só, nos dois. E aqui no Angola, você vê mais de uma espigueta foi gerada por essa inflorescência, né? Então, essa é a diferença aí da inflorescência, que é do tipo
rácemo, né? Panícula tipo rácemo. As três aí. Panícula tipo rácemo. Características agronômicas agora. Qual é o clima e o solo que esses capins se adaptam? Então, são capins tropicais, de clima quente e úmido, né? E bastante sensíveis ao frio e à geada. O capim Tannergrass e o Angola são considerados plantas anfíbias. Elas têm todos aqueles superpoderes, então são capazes de viver lá boiando na água, né? E também vivem em terra firme, né? Apresentam comos ocos, que facilita a difusão de oxigênio, né? Todos aqueles superpoderes que a gente viu. Ajuda lá a flutuar, né? Nesses ambientes alagados. O capim Angola cresce em ambientes alagados aí com até 1,20 m de coluna d'água, né? Já o capim tangola, o híbrido, ele tem mostrado excelente capacidade de construir pastagens também em áreas altas. Então, olha que interessante, ele vai no alagado e também em áreas secas, depois ele vai bem. Tá? O capim tangola, então, apresenta maior grau de adaptação à seca do que os seus parentais. Então, na recomendação lá, né? A área é úmida o ano todo mesmo, então o capim Angola e o tangola vão bem. Agora, a área seca passa por um período seco maior, aí o Angola e o Tannergrass já não vão bem. Aí o tangola é o mais recomendado. Em relação à exigência de fertilidade do solo, não se tem muitos estudos com o capim tangola, mas o capim Angola se conhece, né, que ele se dá bem em solos tanto arenosos quanto argilosos e variando solos de moderada a alta fertilidade, né? Ele tolera também ambientes com salinidade moderada e pH até que ácido, né, de 4,5, além de conviver naturalmente com aqueles elementos tóxicos gerados na fermentação dos micro-organismos do solo que a gente viu nesses solos encharcados, né? Produção de forragem, dados de pesquisa que apontam um potencial de produtividade de forragem, né, de até 34 toneladas de matéria seca por hectare ano, mas em locais irrigados e adubados, né? Portanto, assim, um potencial. Outros experimentos de sequeiro, mas de áreas de boa fertilidade, né? O capim tangola produziu 26 toneladas de matéria seca por hectare, né? Inclusive 26 toneladas aqui produziu consorciado com o amendoim forrageiro cultivar Belmonte. Então, digamos, 15, 20 toneladas de matéria seca por hectare aí são possíveis serem obtidos com o capim tangola. Em relação a pragas, existem algumas pragas que atacam o capim tangola. Tá? Vamos ver quais são. Então, nós temos aí pelo menos 3 importantes pragas, né? A primeira delas que a gente já mostrou, até a lagarta, Spodoptera frugiperda, que podem atingir altas infestações no capim tangola, levando a uma desfolha total até da pastagem, né? Do pasto de capim tangola. E que depois se recupera, né? Mas essas lagartas agem como se fosse um pastejo intenso. Também percevejos, né? Na verdade, o percevejo Blissus antillus, né? E que é um percevejo que ataca também áreas de arroz, né? Por isso aí uma atenção, né? De você estabelecer essas áreas de capim-tangola próximos a áreas de arroz, né? Esse percevejo, ele é bem pequenininho, né? Então, são populações bem grandes em número, né, e que podem causar ali uma sintomatologia muito parecida com a das cigarrinhas das pastagens, porque esses percevejos também injetam substâncias tóxicas na folha da forrageira e ocorre a morte da parte aérea, né?
E isso em reboleiras na pastagem, isso assim que são observados os sintomas. Então vamos ver as imagens. Esse daqui é o percevejo, aí está bem ampliado, né? Na verdade, se trata de um inseto de poucos milímetros de tamanho e que causa esse tipo de dano, né? Essa mortalidade, a seca, né? Seca as folhas do capim-tangola, muito parecido com o que acontece no ataque de cigarrinhas, né? Então, esses insetos têm aí de 3,5 milímetros de comprimento por 1 milímetro de largura, né? E eles têm o hábito de se agrupar próximo ao solo ou à bainha das folhas, o que dificulta a sua observação, né? E vão causar todo esse dano, né? As cigarrinhas das pastagens, então, nesse documento aqui, eles relatam é, duas espécies principais de cigarrinhas, lá para as condições do Acre, né? A Marranarva tristis e a Notosulia entreriana. Vamos dar mais uma olhada aqui. Aqui é uma pastagem misturada, né, de várias gramíneas. Aqui tem Panicum máximo cultivar Tanzânia, né, que é essa touceira, e no relvado aqui estão misturados Brachiara decumbens e Capim-tangola. Então, mostrando aí os efeitos do ataque de cigarrinha, né? E aqui uma imagem dessas duas espécies de cigarrinha. Aqui acima, mais escura, a cigarrinha da espécie do gênero Marranarva, e essa aqui do gênero Notosulia, né? Doenças. Aí doenças mais tranquilo, é um capim que não tem relatos de grandes problemas com doenças, né? Apesar disso, a Embrapa ela reconhece aqui um fungo que pode atacar o capim-tangola, né? Essa doença aí causada por esse fungo, né? Tá aqui o Rhizoctonia solani, ela foi reproduzido em casa de vegetação na Embrapa, né? Para caracterizar os sintomas dessa doença, então causa essa necrose aí das pontas, né, das lâminas foliares aí do capim-tangola, mas eles relatam que, no geral, na prática lá, não existem muitos problemas. Aqui está, né? Isolaram o fungo, identificaram o fungo, mas eles concluem aqui que não se tem problemas e provavelmente isso não será um risco significativo. O estabelecimento, nós já falamos, né? Então, o capim-tangola não produz sementes viáveis, a reprodução deve ser assexual, propagação vegetativa por meio dos estolões ou de mudas enraizadas. O que é legal é que a velocidade de estabelecimento do tangola é superior à de outras espécies plantadas por mudas, como a estrela, muito mais rápido do que o amendoim, que a gente já viu que é bem lento, né? Então tem essa vantagem aí. Dentre os capins multiplicados por mudas, o capim-tangola é um dos que oferece a formação, né, mais rápida da área. Aqui está essa foto mostrando um estolão bem comprido aí, essa é a parte que nós vamos multiplicar, né? Aqui uma área já formada, veja que forma um denso relvado, né? Não abre área de solo descoberto para que venham invasoras, então você vê a área limpinha, bastante folhoso, né? Bem interessante, bem bonita a área. Vamos ver o que mais temos aqui. Mais uma área, né? E aqui essa área tem 40 dias depois do plantio nessa área. Então veja como a formação é extremamente rápida, né? E aí não dá espaço para competição com plantas indesejáveis, né? Não há o gasto lá com herbicidas e tal. Qualidade da forragem é um capim de bom valor nutritivo, tá? Mesmo na época da seca, os teores de proteína aí ficam acima de 7%, que é um valor crítico, né, para o funcionamento do rumen, podendo chegar aí a 12%
de proteína, ou talvez um pouco mais até, né? Então, o capim aí que tem um teor de proteína que atende a demanda de proteína para bovinos de corte, para até vacas leiteiras, né? O potencial tóxico, né? Então, aqui que é interessante a gente saber diferenciar esses capins, porque o Tanner Grass, Brachiaria arrecta, é um problema, né? Ele tem substâncias tóxicas que podem causar algumas doenças aí ao animal, né? Então, vamos ver o que seria isso. O Tanner Grass, ele acumula nitrato, lembra lá, igual o milheto, igual o sorgo, né? Os Cynodons também tem um acúmulo de nitrato, né? Só que no caso do Tanner Grass, aí pode chegar a concentrações tóxicas, né? Aí o nitrato, né, acumula nitrito na corrente sanguínea, se liga à hemoglobina, formando meta-hemoglobina, e o animal fica com aquela sintomatologia de falta de ar, né? O sangue achocolatado, né? Como a gente já viu. E também no Tanner Grass existem outras substâncias, tá, tóxicas, ainda não muito bem identificadas, né? Que causam anemia hemolítica em animais pastejando essa gramínea, tá? Anemia hemolítica. O que caracteriza? Qual a sintomatologia dessa doença? Bom, o nome já fala, né? Uma anemia hemolítica, né? Uma lise das hemácias. Isso causa uma coloração avermelhada na urina, certo? Não há registro de mortalidade de animais, mas lógico que isso vai trazer um prejuízo ao desempenho animal, né? No capim tangola, o único relato de intoxicação em bovinos foi apresentado aqui por esse pesquisador, né? Mas, no geral, não há relatos de problemas, né? Ó, a experiência com o uso do capim tangola no Acre nos últimos 10 anos indica que são pequenas as chances desse capim causar intoxicação em bovinos, tá? Então, capim tangola tranquilo, capim angola também, capim Tanner Grass pode ser problema em relação à toxicidade. Produção animal. Então, diante desses teores de proteína, né, digestibilidade desse capim, né, e ele ter uma boa aceitabilidade, ele é bem aceito pelos animais, né, bovinos e equinos. Claro que ovinos não são muito criados nessas pastagens, porque ovinos não se adaptam muito bem a esses ambientes encharcados, alagados, esses ambientes muito úmidos, né? Os ovinos não se adaptam muito bem devido a verminose, problemas de casco, né? Mas bovinos e equinos aceitam bem esse capim e se dão bem nesses ambientes, né? Claro, tem também raças mais adaptadas a esses ambientes. Mas, enfim, em relação à produtividade animal, há relatos aí de produtividades variando de 300 a 800 quilos de peso vivo por hectare ano. Aí vocês já sabem fazer as continhas aí para encontrar quantas arrobas seriam, né? Essa produtividade. E isso vem de um desempenho individual, que na época boa, que o capim está com bom valor nutritivo, pode atingir de 800 a 1 quilo por cabeça por dia, né? Quando o capim está filé. E uma taxa de lotação de até 3 cabeças por hectare. Interessante, nível bom de produtividade aí. Ó, produção de leite, 8, 9 quilos de leite por vaca dia, com alimentação exclusiva, né, dessa gramínea aí. Até 16, 20 quilos de leite por vaca por dia, né? Então, 8 a 9 no período da seca, 16 a 20 quilos de leite no período das águas, quando o capim tem um valor nutritivo melhor, né? Aí um exemplo, né? Então, quer dizer, se a turma usa esse capim aí para terminação de bovinos, é que ele tem um bom valor nutritivo e é bem aceito, né? Porque esses animais têm uma exigência em energia, né, alta, e tá aí para provar, né, esse novilhão aí bonito em terminação, pastagem de capim-tangola lá no Acre. Manejo do pastejo, o capim-tangola ele não pode ser pastejado muito baixo, tá? Não pode baixar ele aí de 20, 15 centímetros, tá? Senão ele perde
a sua capacidade de perenizar na área, né? De persistir na área. Então, aí, veja, uma lotação, nessa imagem, né? Uma pastagem em lotação contínua, mantendo o relvado aí em torno de 15, 20, acima, né, de 20 centímetros. Aí, na verdade, aqui, deixa eu ver, mas a lotação contínua com a altura de 30 centímetros de altura. Então vejam que tapete que vira, né? Fecha muito bem o solo mesmo. Consorciação com leguminosas. Que tipo de leguminosa eu posso recomendar que vai se dar bem com o capim-tangola? Bom, então tem que ser leguminosas que também tolerem essa situação de alagamento, né? Alguma vem aí à cabeça de vocês? Então, aqui um exemplo de puerária, nós não vimos, né, essa espécie de leguminosa, mas essa aqui nós vimos. Aí o capim-tangola com o amendoim forrageiro. Então, forma uma boa mistura de gramínea e leguminosa tropical para áreas encharcadas e alagadas, né? Uma bonita consorciação aqui dessa leguminosa com o tangola. Tudo bem? Certinho, então? Beleza, conhecemos mais um capim, hein? Na verdade, acabamos conhecendo por meio do tangola 3 capins, o tangola e mais 2, os seus parentes, Braquiária sarrecta e Angola, formando esse híbrido natural capim-tangola. Pessoal, era isso então, ó. As considerações finais aí é basicamente que dizer, né, que nós estamos nos trópicos, nós temos bastante áreas marginais aí que normalmente são utilizadas como áreas de pastagem. No norte do país, em áreas que foram plantadas o capim-marandu, a mortalidade do capim-marandu vem degradando extensas áreas, né? Então, a importância desse tema da aula de hoje, né? Capins, forrageiras adaptadas a essas condições de alagamento e encharcamento. E nós vemos aí que o problema é que tem poucas opções forrageiras disponíveis comercialmente, né? Temos o problema aí da baixa produção de sementes, a multiplicação por via vegetativa e poucos estudos ainda com os capins nativos, que pode ser uma tendência aí para o futuro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. E agora eu vou passar a palavra para vocês para ver se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, talvez aí alguma correção, ok?